Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos ao podcast da Gramado Summit. Eu sou a Valesca Carsten, sou educadora e podcaster. E a Gramado Summit tem o apoio, o patrocínio da Apex. Co-realizadora do evento é a Secretaria de Inovação, Ciência e Tecnologia do Estado do Rio Grande do Sul. Powered by Magalu Cloud. Demais patrocinadores: Rio Grande Seguros e Previdência, Vero, Google for Startups, Eleve Energy Drink by Fruc, Sicredi e Catu. Olá, pessoal, eu aqui de novo com dois convidados muito especiais. Olha só quem está aqui comigo no estúdio, a Isadora Basile, essa jovem, muito experiente, linda. Obrigada. Ainda tem um vozeirão e ainda inteligente. Gamer. Nossa! Sabe tudo de games. Sabe? Tudo, vamos com calma. Não vamos puxar minha carteirinha gamer e vão questionar se sei tudo mesmo, mas sei o suficiente para o que falo sobre e é isso. E sempre Mais uma aprendendo, vez, né, Isa? todo dia, tentando aprender cada vez mais, aprendendo muito aqui no Gramado Summit, inclusive. Estava assistindo um painel que tá rolando ali na Zona Geek. O evento como um todo tá gigantesco, então em todo canto que a gente vai tem alguma coisa nova para aprender. E eu acho que esse é um ponto muito importante desses eventos que trazem tantos palestrantes e tópicos diferentes dentro de um campo que é interessante para todo mundo. No fim das contas, é muito sobre business e muito sobre a gente evoluir como profissional, como indivíduo. E eu cheguei aqui faz, sei lá, 1h30 mais ou menos. Já aprendi umas 3 coisas diferentes. Olha Estou só. amando. É isso E mais aí. uma vez também, digo porque eu tinha comentado isso antes, mas obrigada pelo convite, obrigada pelo espaço. Obrigada É um também prazer por tá imenso aqui. te conhecer, Val, e você é maravilhosa. Obrigada, você Meu também. amigo Rodrigo, muito obrigada. Muito Eu obrigada agradeço. por esse espaço e também pelo convite para estar aqui no Gramado Summit. Infelizmente, minha primeira vez, eu digo infelizmente porque queria ter vindo no ano passado também. Por questões internas acabou não rolando, mas agora, minha primeira de muitas vezes aqui no Gramado Summit. Vou virar, ó, figurinha carimbada. Habitué. A Isso aí. Isa é um caso antigo nosso. Assim, a gente se conheceu num evento, um amigo nosso nos apresentou. Poxa, a gente trocou uma ideia super legal e a gente queria muito trazer ela para Gramado Summit no ano passado. A gente lutou, não deu certo, mas a gente não desistiu. Esse ano a gente foi de novo, porque a gente queria muito a voz dela, e eu não estou falando da voz vocal, né, mas da voz emocional, da vivência dela. Então a gente queria muito essa voz dentro da Gramado Summit. Que legal. E tá aqui, né? Conseguimos Como realizar. diz o Raul Seixas, sonho que se sonha junto vira realidade, né? Exatamente. Perfeitamente colocado. É, E isso muito aí. feliz de estar aqui mais uma vez. Muito obrigada. E também o evento tá incrível, de verdade, tá? É maravilhoso. Eu adorei o espaço, lindo, assim, do caminho. Quando eu saí do hotel até chegar aqui, eu fiquei, nossa, tô numa outra dimensão. Mas E é Gramado maravilhoso. é um lugar incrível, né? Mas Sim. agora eu vou apresentar o Rodrigo Selbach. Oi, gente, estou aqui de novo no podcast. Estou muito feliz de estar aqui E eu compartilhando um pouquinho lá da nossa zona de geek com vocês aqui no podcast da Gramado Summit, mostrando aí para toda a comunidade da Gramado Summit um pouquinho mais do evento aí. E Isadora, com todo esse currículo, jornalista, apresentadora, streamer, palestrante, criadora de conteúdo no universo gamer e de tecnologia. Nossa, você tem, assim, 45 anos? 47, acabei de fazer, agora em março, mais uma coisa, assim, uma parada que eu faço que eu acho que é até meio... Pode ser meio errado, pode não ser, mas uma parte da comunicação é você também elaborar as coisas que muitas vezes você não tem como elaborar. Então, tudo isso cabe em comunicadora. No fim das contas, é isso que eu sou uma comunicadora. E uma coisa importante também... Perdão, tô com a minha garganta meio zoadinha. Quer uma água? Ah, eu quero, sem sempre ou quero com uma... gás? Tem gás. A gente tem Nossa. água dos nossos patrocinadores, que é a Fruc, tem água com gás, sem gás, tem refrigerante e tem um energético. Eu estou conhecendo o Fluke agora. Eu cheguei e fiquei, nossa, o que é esse refrigerante de Guaraná que tem gosto de Guaraná? Que coisa incrível. Tem aqui, quer? E aqui eu acabei de tomar um. Então Aí vamos tomar uma agora aguinha. todo mundo dá aguinha, mas Aham. muito legal, porque tem uma marca que é sulista, inclusive, né? Sim, Isso, entra aqui, daqui. Vitor. Vou pegar minha aguinha. Obrigada, muito obrigada. A Que Bru. belíssima. Olha, ganhei 2 ainda aqui, ó. Obrigado. Todo mundo com a aguinha, perfeito. Tchim, tchim. Aí, vamos. 1, 2, 3, peraí. Oi. Momento. Vamos. Momento vai, patrocinador. Perfeito. E aí, me conta,
Na faculdade de jornalismo... Então, tem essa questão, que eu preciso puxar esse lance. Eu não fiz faculdade. Eu achei que você era jornalista de formação, mas... Não. E essa voz? Eu sou jornalista de experiência, assim. Eu comecei a minha carreira como streamer, principalmente, fazendo lives, apesar de nunca ter sido um pilar, de fato, na minha criação de conteúdo. Eu comecei a criar conteúdo porque também fazia mais sentido em outras redes, para além das transmissões ao vivo. Porque na época que eu comecei a trabalhar com isso, eram lives muito longas que você precisava fazer para que aquilo, de fato, se tornasse, seja uma renda ou alguma forma de você ter visibilidade na sua carreira como criador. E eu não tinha essa visibilidade porque também eu não tinha esse tempo. E, claro, eu estava na escola na época. Por isso que eu tenho um currículo um pouco mais longo. Isso é porque eu comecei com 15 para 16 anos. Pois eu ia perguntar. E a questão da voz também, eu acho que muito vem da minha mãe. Mas eu acredito que vem muito de treino também. Às vezes algumas pessoas me perguntam sobre como que eu falo desse jeito, ou como trabalhar a questão da dicção. Uma pessoa que fala bem, no fim das contas, um apresentador é nada mais nada menos do que uma matraca profissional. É você falar demais, quanto mais você fala, melhor você fala. E eu não fiz jornalismo, apesar de ter sido muito... Será que é assim como o Beethoven treinava muitas horas? É isso, vai fazendo. E aí quanto mais fala, melhor fica a voz? Não sei, porque Confia. a minha voz nunca vai ser como a sua, A sua voz é maravilhosa. E não, também... mas a sua... questão... A gente testando o som, o Vitor espicha os olhos azuis dele. Que voz! Eu acho que também tem a questão aí de que eu gostaria de ter feito uma faculdade, eu quero fazer isso ainda no futuro. Tem todo o tempo do mundo. Exato, acho que isso é uma coisa muito importante pra gente analisar quando a gente pensa em um currículo grande de uma pessoa mais nova, porque acho que cada um tem um tempo na vida. Eu acho que todo mundo tem o seu próprio tempo, seja pra lidar com a vida profissional, com a vida pessoal. E quando a gente se compara com o tempo de outras pessoas, fica difícil pra gente entender o nosso próprio tempo. Então, olha só, é Isa, eu tava entrevistando o Michel Alcoforado e várias vezes passou na minha cabeça, como eu gostaria de estudar antropologia. Por que não? Nossa, sim! Sabe, você tem muito tempo e eu acho que você vai ter uma vantagem de pegar uma reforma no ensino onde vão ter cursos que tem mais a ver com a sua profissão. Nossa, eu acho que eu quero muito isso. Acho que tem uma coisa incrível da Isadora, que tem muito a ver com o que eu falei aqui no começo, é que a voz dela, não é a voz vocal, é uma voz que tem muito peso na comunidade. Ela estuda realmente muito tudo o que ela vai falar. Quando ela liga a câmera, qualquer vídeo que você assiste da Isadora traz um conteúdo muito bem pensado. Fundamental. Que ele tem, às vezes, um pouco de entretenimento, tem um pouco de educação, tem um pouco de esclarecimento, mas ele é todo muito bem pensado, ele é muito bem estruturado. Eu acho que esse é das coisas mais incríveis que a Isa traz para o nosso mercado gamer, sabe? Essa visão que ela tem do mercado, que ela consegue transformar uma coisa, às vezes, mega complexa numa linha de pensamento que todo mundo consegue entender. Eu admiro muito o que ela faz. E isso só fazem Muito os obrigada. mestres. Traduzir o complexo em simples, porque não é tarefa fácil, né, Rodrigo? Verdade, Olha, não mesmo. Então, o que eu mais tento é realmente isso, de fazer com que qualquer coisa que eu esteja estudando, que é uma coisa complexa, seja mais simples de ser entendida, mesmo por pessoas que têm a complexidade desse conhecimento, já sabem da maneira complexa e vão assistir e vão falar, ok, não tá errado, tá tudo Vocês certo. estão falando, me dê um exemplo disso. Um exemplo Para quem nos ouve para entender. A gente tem uma questão agora que está rolando de patentes nos games. Existe uma empresa muito grande entre as 3 empresas que são fabricantes de consoles, que agora está com uma patente que é sobre uma mecânica. Uma mecânica nos games é, por exemplo, é o jeito que você faz alguma coisa. Por exemplo, a minha mecânica de... Digamos que em um jogo eu tenho um cavalo. E eu monto nesse cavalo para ir de um ponto Y para X. Eu não posso pegar e simplesmente patentear a existência de cavalos nos jogos. Porque isso também é uma limitação que você coloca para toda uma indústria que não vai conseguir se desenvolver como um todo e que muitas vezes é o tipo de coisa que é feita de má fé. Porque é uma coisa de, ok, eu não quero necessariamente que a indústria não evolua, mas eu quero que eu evolua antes de todo mundo. E por conta disso, as patentes, por exemplo, são um exemplo... Acho que as patentes são um exemplo muito importante, porque a gente pensa numa coisa que é muito difícil da gente entender em termos legais, porque também a gente tem uma legislação que vai variar de continente, de países, às vezes até de estados, dependendo do local, e muitas vezes a referência disso vai ser, por exemplo, os Estados Unidos, porque
né? Processo para lá é almoço. Então, eles estão sempre lidando com esse tipo de coisa e muitas vezes a gente vai ter esse tipo de discussão sendo situada por lá. E é uma coisa que é importante do público entender, porque, novamente, isso é sobre uma evolução da indústria como um todo. Se a gente patenteia uma coisa como uma patente básica como essa, a gente tem um histórico disso desde o passado, quando os games começaram, a gente simplesmente tem uma indústria que vai parar em um determinado momento, muito por conta também de uma situação elitista que acontece. Porque essas empresas grandes que têm a condição de manter essas patentes vão principalmente conseguir fazer isso porque tem um capital muito maior e isso vai afetar não necessariamente os desenvolvedores que estão no mesmo nível, mas sim desenvolvedores pequenos que não vão nem tentar colocar aquela mecânica ou tentar evoluir o jogo deles a ponto de ter aquela coisa que é super inovadora e que é super interessante, que poderia evoluir tudo, porque eles já têm o medo do possível processo. Sim, assim como... É uma ameaça silenciosa, sabe? Claro, onde muita gente perde oportunidade, assim como um pequeno produtor de um grande produtor, oferta e procura, e você está falando que no mundo gamer não é diferente. Perfeito. E acho que a questão de comunicar isso de uma maneira simples, eu acho que esse é o papel de um criador de conteúdo que está trabalhando em uma área que outras áreas acabam convergendo. Então, por exemplo, eu não sou uma pessoa especialista em tecnologia, muito menos especialista em legislação, em direito, nem nada. Mas, ao mesmo tempo, eu sou uma profissional da comunicação e eu vou estudar o máximo possível para que eu consiga trazer esse conteúdo também dessa maneira mais simples. Para que todo mundo consiga entender, porque, no fim das contas, o conhecimento é a chave para a evolução de qualquer área. A ignorância é justamente o que impede que a gente consiga crescer em todos os sentidos possíveis. E é justamente a ignorância que, muitas vezes, é a arma que empresas grandes ou, enfim, qualquer entidade maior e que detém esse conhecimento vai usar. Porque a existência dessa ignorância, a ausência do conhecimento é justamente o que faz com que as vozes dessas pessoas, que são vozes tão importantes e que têm um valor muito grande para a indústria, que fazem um barulho que, de fato, tem consequências para tanto as empresas quanto para a própria comunidade, se a gente tem esse conhecimento não presente na comunidade, a gente simplesmente não tem esse barulho que é necessário. Então, com isso, a gente acaba tendo essa responsabilidade como criador de conteúdo de trazer essa comunicação de uma maneira simples. Então, não vou pegar e explicar para eles, olha, aqui de acordo com a legislação americana, aqui no ponto tal, no artigo não sei qual, o advogado que trabalha em determinado escritório disse que assim, assim, assado. Eu não vou pegar e passar toda a informação de uma maneira profunda como às vezes poderia ser. Exato. É uma tradução. É uma tradução para a linguagem que aquele público entende. Não é uma coisa de diminuir e como esse público entende. Trabalho é sempre importante, né? Tem muita responsabilidade. Ela tem um trabalho... Eu acho que esse é um dos meus trabalhos favoritos dela. Nos anos 80, nos anos 90, a gente comprava o jogo, né? Então você ia para sua casa com uma fita, com um CD, você tinha uma propriedade tátil que era sua. Você pode dar isso pra alguém, pode emprestar. Exatamente, você pode fazer sempre o que você quiser. Atualmente a gente não compra mais a mídia física, né? A gente compra um código que é o jogo. E tem rolado algumas polêmicas no mercado, os jogos têm sumido, os jogos vão deixar de existir, quem é o dono? Eu acho que a Isa traz esse debate e quando a gente pensa, ele não é um debate sobre o jogo. A Isa tá começando um debate ético, que é sobre mídia digital. Você é o dono de uma coisa digital que você compra, e se o outro, e se quem te vendeu amanhã não quer mais que aquilo seja seu. E ela traz esse debate muito esclarecido. Eu acho que ele fura a bolha dos games, que o nosso mundo cada vez está mais digital, a gente tem cada vez mais coisas digitais. E ela faz isso. Quem quiser saber mais sobre esse tema, procura lá isso. E como é que procura isso? Olha, eu estou em todas as redes sociais e também em YouTube, em todas as produtoras, todas as redes produtoras de conteúdo que eu posso estar presente, eu tô tentando estar. E é sempre... Perdão, até me confundi aqui. Desculpa, fiquei nervosa, muitos elogios. Obrigada mesmo, de coração, muito obrigada. Mas eu sou Isadora Basile, meu @é Isadora Basile em todas as redes sociais. Eu tô presente tanto no Instagram, TikTok, todas essas redes, até no Facebook, tá repostado tudo lá. Mas também eu tenho um podcast chamado Bom Dia Minha Vida. Olha! Onde eu trago notícias de games 3 vezes a semana. E é um podcast onde a minha intenção é realmente trazer a profundidade das notícias em um momento em que eu consigo elaborar muito mais do que eu conseguiria em um conteúdo curtinho. Porque muitas vezes não só essa informação precisa ser traduzida, mas quando a gente está falando de conteúdo curto, ela precisa ser traduzida e resumida. Então é importante a gente ter a consciência de quais são os pontos mais importantes
a gente como produtor de conteúdo fazer essa tradução e esse resumo. E é importante também, para quem está consumindo, entender que aquilo não é o mais aprofundado que a gente pode ter. Acho que nessa questão da patente dos games, por exemplo, desculpa, da patente não, o lance da patente que eu estava comentando é porque agora eu tô fazendo um vídeo sobre, eu tô produzindo uma parada que eu quero fazer extremamente produzida e com muita explicação, e que é justamente para trazer esse lado mais educacional, mais informativo. E eu acho que a produção de conteúdo informativa também, ela é uma produção que te coloca num patamar de uma carreira a longo prazo. Eu acredito que quando a gente fala de uma carreira que, por exemplo, vai muitas vezes lidar mais com coisas mais curtas ou que não trabalham muito essa questão de informar o público, de trazer a informação, e você não desenvolve essa autoridade, você né? Você tá surfando uma onda desse mundo novo. Uhum. E trazendo informações que é tudo mato ainda para muita coisa, e você tá ali, né? Sim, às vezes são informações até que muita gente já tem, que já são informações de conhecimento público há muito tempo, mas que agora estão chegando ao público e que eu posso trazer isso de uma maneira diferente, principalmente da minha maneira. Eu acho que muito disso é você conseguir também transferir a sua personalidade para a criação, e eu acredito que muito é sobre isso, a gente trazer a informação para o público. Em relação a esse lance de mídia digital e mídia física, o que eu tenho trazido recentemente é essa coisa de, se eu comprei um jogo e eu paguei R$300 no lançamento de um jogo, o que é o preço cheio, geralmente, que pode chegar às vezes até 350, como é o caso de algumas empresas nos jogos que são produzidos por elas mesmas, ou pelos estúdios que elas são donas, a gente tem uma situação em que, se essa empresa de repente decide que esse jogo não vai mais ser vendido, a gente tem a história desse estúdio, a história desse jogo sendo apagada, e também pessoas que agora têm interesse em comprar esse jogo não vão mais poder. Então é uma coisa que cria lacunas na história de uma indústria, e são lacunas que não podem existir. Porque a gente tem um público mais novo que vai chegar e vai ser julgado no futuro, talvez, por não ter jogado coisas de um passado muito distante que não são mais acessíveis, que você literalmente não pode mais comprar. Agora tem uma situação, por exemplo, de um estúdio brasileiro que foi comprado por uma empresa gigantesca de games, e que agora vai ter 2 dos seus jogos principais, da principal franquia que esse estúdio desenvolveu, sendo abandonados. É o que a gente chama de abandonware. Que aí, como você falou também, era uma... Eu tenho uma dúvida. Eu sempre falo o sobrenome Selbach, mas eu sempre falo diferente também. Eu sempre respondo. O meu cérebro, ele sorteia o jeito que eu vou falar o seu sobrenome. Não tem problema. Então, assim... Eu sei que é comigo, eu respondo. É contigo. Eu sei. Mas essa questão que você citou, justamente, de alguém pode simplesmente revogar o meu acesso do nada, é justamente isso. E a história de estúdio sendo apagada. Nesse caso, são 2 jogos que foram jogos de sucesso, tanto que, por serem jogos brasileiros, a gente teve, em determinado momento, são jogos de corrida. A gente teve até uma parceria que fizeram com... Não uma parceria, eles fizeram uma DLC, se não me engano, que é focada no Ayrton Senna, na história do Ayrton Senna. Então, agora é uma empresa gigantesca, apagando a história de um estúdio brasileiro, a história do desenvolvimento de games no Brasil como um todo, e eu não posso mais comprar esse jogo a partir do dia 1º de junho. E isso é absurdo. A gente tem uma coisa que, assim, a gente sabe que game é cultura, tá? E aí quando a gente pega, por exemplo, literatura, tá? Os livros escritos antigamente. A gente perde um livro atualmente quando o livro se perdeu pela história. Mas isso foi a história que fez com que aquela literatura se perdesse. Um filme. Puxa, a gente vê filmes de muito tempo atrás. Eles são grandes clássicos. Referência. Exatamente. A gente perde um filme quando acontece uma tragédia, um alagamento, um incêndio, se perde todas as cópias do filme. A nossa enchente. Exato. Quando a gente está falando de games, a gente está falando de simplesmente decidir apagar aquele pedaço da história. É uma decisão, né? Não é uma coisa, putz, isso vai precisar acontecer por conta de fator X ou Y. Por que alguém decide fazer isso? Exato. Uhum. E é esse debate que eu tô trazendo também em relação a o quão nosso é esse jogo que a gente está comprando. Porque eu posso estar pagando R$300 nisso. Ainda assim, se você for nos termos de uso de qualquer loja de games, qualquer uma dessas plataformas que você consegue comprar essas mídias digitais, você não está comprando o jogo, você não tem a posse do jogo. Você tem uma licença que te permite rodar ele na sua conta. Então você está alugando um jogo. Exato. E é um aluguel, ok, permanente, mas é permanente em teoria. E, ok, a gente tem raríssimos casos de jogos em que você compra e depois de um tempo eles são revogados da conta até de quem comprou. Mas muitas vezes a gente tem isso, de você não poder mais comprar. E tem casos, por exemplo, de demos que são gratuitas, que são
pedacinhos de jogos que empresas lançam antes do lançamento pra mostrar pro pessoal, ó, isso aqui é o que a gente vai trazer. E já tem um caso muito famoso de uma demo que foi lançada em 2015, de uma parceria entre o Hideo Kojima, que é um grande desenvolvedor de games, com o Guillermo del Toro. E eles iam fazer um Silent Hill, que é uma franquia gigantesca. arte, né? Nossa, e era assim, uma demo absurda. E quem teve o prazer de jogar, teve. Porque apesar de ser uma demo gratuita, quem conseguiu resgatar na conta e tem o jogo baixado, beleza, tem o jogo, ok. Mas hoje mesmo que você tenha resgatado, se você deletar um jogo da sua conta, se você desinstalar, você Nunca não pode mais instalar ele novamente. Imagina. Então, assim, é uma coisa sobre licenças que gera esse debate também, que também vai pra parte da pirataria. Se comprar não é... Se eu comprar um jogo não significa que ele é meu, então pirataria, em teoria, não é roubo. Sim. Assim, aí, quando- é um debate forte. E aí a que gente acontece tá hoje em falando nesse exato momento sobre um jogo, sobre game. Mas o quanto esse debate, ele é moderno. Porque cada vez mais a gente tem propriedades digitais. Não é só o jogo. O jogo, ele tá sendo nesse momento um precursor disso tudo. E aí, como é jogo e entretenimento, muita gente do mercado não tá dando tanta atenção. Uhum. Mas quando a gente começar a falar de outros ativos digitais que a gente tem, aí a gente vai lembrar lá, não, mas lembra que isso aconteceu lá Já nos aconteceu. games e tal. Então, é Exatamente. isso aí, Então, é esse cultura. debate, a gente tá até à frente do nosso tempo. O game, nesse caso, ele tá sendo, tipo, o precursor de debates Mas a assim. Gramado Summit é sobre inovação. É sobre ser precursor. E é sobre tempo, e a gente vai ter que encerrar porque já deu o nosso tempo. Ai, sério? Infelizmente, acabou. Não acredito. Não, acabou não. Acabou o episódio, mas a gente o vai episódio. fazer outro ano Ai, que que vem. dor. E outros. Ai, tava muito bom, né? Tava bom demais. Nossa, desculpa, tô Por falando isso- demais, estou inspirada. Por isso que passou Muito. sem a gente notar. Nossa, porque foi nem bom vi. demais. Gente, não tem mais uns 5 minutinhos pra chorar? Ah, Mas agora a gente vai ter que chorar comendo um chocolatezinho que tem ali nos esperando. É isso aí, Perfeito. gente. Obrigada, viu? Até o que próximo. agradeço. Parabéns e a pelo Isa seu volta. trabalho. Obrigada parabéns, pelo seu você é também. maravilhosa. E você também. Eu vou com certeza ouvir Pod Mãe. Meus parabéns. Obrigada. Parabéns pelo seu trabalho na educação também. E mais uma vez, o que eu tento trazer no meu conteúdo é informação e educação. E eu acho que projetos como o seu são essenciais para que a gente consiga formar pessoas que vão focar justamente nisso. Porque a educação é a chave que a gente tem no mundo para a E evolução o que eu do aprendi universo aqui, como a todo. gente aprende todo o tempo, né? O meu trabalho é aprender. Não é maravilhoso? Maravilhoso. Eu só me diverti estando aqui, tá, gente? A Eu gente aprendi um brinca. monte, mas eu me diverti pra caramba. Falei muito, desculpa, Adorei estar mas aqui muito com prazer. elas. Foi top. E nós adoramos estar contigo, queridão. Então Muito tá, prazer, gente. muito prazer. Beijo, até daqui Tchau, a gente. pouco. Até a E próxima. até mais.